Olá, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, demorei, mas voltei, não é? Bom, hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, tá? Não é uma reflexão mesmo sobre essa questão da realidade de uma escola que trabalha com integração social, tá? Vocês viram que eu fiz 2 vídeos falando sobre essa integração social e também falei um outro vídeo que eu comparei Viseu com Coimbra e claro que eu mostrei a minha satisfação e a minha felicidade, né, das minhas filhas estarem nessas escolas que trabalham integração social. Só que, claro, que tem as vantagens e as desvantagens, como tudo na vida, né, gente? Então, assim, vai ser mesmo um vídeo mais de reflexão com vocês sobre o que eu vejo e como por que eu gosto mais, né? E, bom, vamos lá, várias coisinhas, tá bom, gente? Várias coisinhas exatamente sobre educação dos nossos filhos, tá? E mais dessa parte da humanização, da importância, acredito, que nossos filhos têm que ter, tem que entender o lado do outro e tudo mais, e o aspecto mesmo da escola, tá bom? Aqui de Portugal, tá? Primeiramente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Taina Cruz. Eu tenho 2 filhas, tá bom? Uma das minhas filhas tá no 1º ano e a outra tá no 6º ano, tá? Eu vim pra cá, pra Portugal, em 2017, começo de 2017. Passei por Viseu, fiquei mais de 1 ano em Viseu e estou aqui em Coimbra desde agosto de 2019, tá? Então, assim, a minha experiência com as escolas aqui são só esses meses, de setembro até agora, tá? Mas o que me faz gostar da escola aqui é ver se as minhas filhas estão felizes. Sempre o grau para mim de satisfação é a felicidade das minhas filhas e não as notas, tá? Isso sou eu, tá vendo, gente? Então, assim, deixando bem claro que tudo que eu vou falar agora é a minha opinião, da minha visão de vida e de como eu educo as minhas filhas, tá? Não quer dizer que é a verdade, porque não existe uma verdade absoluta, né? E não é melhor para os seus filhos, né? Eu acho que cada um sabe como criar os seus filhos, ok? Mas vamos lá. Uma escola que trabalha com integração social, gente, vamos pôr o pé no chão e ser realista. É por quê? Porque ela precisa, certo? Se uma escola precisa trabalhar com integração social, é porque aconteceu alguma coisa que fez com que ela, né, precisasse disso. Então, aqui em Coimbra, o fato de receber muito estrangeiro, a cidade ser maior, uma cidade assim, né, mais movimentada, tudo isso gera algumas coisas, gera mais pobreza, gera mais drogas, gera mais esse lado ruim de uma cidade, tá? Não se compara às cidades do Brasil, ok? Desde que eu cheguei aqui em Coimbra, eu vi um morador de rua, somente um morador de rua, que, para falar a verdade, até me falou assim, meu Deus, eu nunca tinha visto. Mas acredito que se você for para Lisboa e para Porto, vocês vão ver mais. Mas não se compara de você chegar numa cidade grande no Brasil, né? Então, assim, realidades completamente diferentes, tá? Essas pessoas, elas costumam ter apoios do governo, tá? Porque aqui elas ganham, além de ter apoio do governo, tem muitas instituições e associações e voluntariados que estão sempre recolhendo alimento, roupas, então, assim, a parte material não falta para essas pessoas, tá bom? Sempre tem uma ajuda, tá? Então, só que assim, a gente não vive só de partes materiais, né? É bom, é essencial, claro, porque a gente precisa de um conforto, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa estar bem, mas só o material não supre, né? Então, é isso aí que a gente vai falar, tá? Um pouquinho. Então, assim, a escola as 2 escolas, né? Não sei das outras escolas, tá? As escolas que as minhas filhas estudam aqui no centro, elas têm vários estrangeiros e elas têm, sim, pessoas que moram em instituições, que são os orfanatos, crianças que moram em instituições, que são os orfanatos, crianças que têm muitas necessidades
econômico, precisam mesmo de coisas, precisam de roupa, precisam de alimento. Então, muitas vezes tem o apoio do governo, né, da segurança social ali, o apoio da escola, muitas vezes, recebem doações de roupas, então tem sim um apoio, e a escola costuma dar mais assim, os diretores de turma, tá? Eles costumam sim tentar conhecer um pouco mais a realidade da criança para estar ajudando. Dentro da escola nós temos psicólogo que trabalha com as crianças, não há... Infelizmente, há poucos profissionais, né? Há poucos psicólogos para tanta demanda, né? Ultimamente, né? As crianças, nossas crianças estão, acho que um pouco... gente, bom, precisando de ajuda, né? Tá tudo muito... As crianças andam muito ansiosas, as crianças andam muito no mundo virtual, as crianças, né? Não são crianças igual a nossa geração, que a gente brincava na rua, que a gente tinha mais liberdade e tudo mais, né? São crianças mais dependentes, infelizmente, né, desse mundo nosso material, desse mundo virtual e assim por diante, então acaba precisando de alguma ajuda psicológica, tá? Então tá? Então, para vocês terem ideia, na sala da Sofia, que são 18 crianças, 8 delas têm acompanhamento psicológico na escola, tá? 4 delas moram numa instituição, tá? Dentro da sala dela, se eu não me engano, são 4, 5, não. Ixi, não, é mais. Acho que deve ser uns 6 estrangeiros, tá? Tem 2 brasileiras, né? Que é a minha filha e mais uma brasileira. Tem uma russa, acho que é russa, não sei, é do lado de lá, gente, que fala complicado. Tem do Congo, tem 2 do Congo, se eu não me engano, que estão numa situação bem delicada. Um deles não sabe ler e escrever, então ele está sendo mais acompanhado pela escola, com mais ajuda, né, nessa fase. Eles estão morando numa instituição, né? Então, tem todo esse processo, tá? A turma que a minha filha entrou é uma turma muito querida, é uma turma onde as crianças se acolhem, é uma turma mais unida, e isso faz ela estar feliz, sabe? Diferente do que ela tinha em Viseu, tá? E agora tem outras turmas que sim, tem um pouco mais de complicação, tem turmas que não são tão unidas, então assim, tudo depende, tá bom? Então, eu hoje estou feliz porque minha filha caiu numa turma boa. Pode ser que você venha para cá, coloque o teu filho na mesma escola e ele não caia numa turma tão boa assim, não consiga se adaptar. Tudo pode nessa vida, por isso que eu falo, nada é absoluto. Não é porque eu estou satisfeita com uma situação que se você vier e pegar quase a mesma situação, você também vai estar satisfeito, tá bom? Então a gente tem que ter noção de que as coisas podem ser diferentes, né? Então, assim, o que eu vejo, gente, apesar de vocês saberem dessa realidade toda, é uma escola que acolhe mais essas crianças que precisam mesmo, eu vejo isso de um lado muito bom, sabe? Porque você poder ensinar o teu filho a olhar para o outro é muito mais importante do que ele tirar uma nota muito bom, 100%, 10 em matemática, ou português, ou seja lá o que for, sabe? Isso é o meu ponto de vista, como eu tô falando. Então é muito importante a gente ensinar os nossos filhos a olhar o próximo, a entender o próximo, porque ele também vai começar a se entender que ele também tem dificuldades, somos seres humanos, sabe? Mostrar para os nossos filhos que nós, seres humanos, nós temos nossas dificuldades na vida. E que não existe um ser humano perfeito, uma coisa perfeita, como muitas vezes eles acham que existe, porque a mídia, os desenhos, a internet, as redes sociais mostram muito mais um mundo perfeito que não existe do que o imperfeito. E quantas vezes nós, pais, nós tampamos nossos filhos, não deixamos os nossos filhos ver o lado ruim do mundo, né? Porque eles são crianças, eles não precisam saber disso. Então nós já protegemos eles demais. E a nossa mídia toda, nossas redes sociais e tudo mais, ainda colocam muito mais esse negócio do mundo perfeito.
né? E quantas vezes nossa mídia, se você for olhar bem, as nossas redes sociais e mídia colocam exatamente o que você precisa ter para ter uma vida perfeita? Mas é só material. Então você precisa ter dinheiro, você precisa ter um carro, você precisa ter um super celular, você precisa ter roupas assim, de tal marca e tal, tá sempre maquiada, de salto alto, isso e aquilo e tá. Isso não faz uma pessoa feliz. Então, quando as nossas crianças começam a trabalhar olhando a dificuldade do outro, ela começa a ser mais grata pela própria vida. E isso eu percebi muito grande na minha filha. Porque hoje ela consegue ter mais gratidão pelo casaco que ela usa e ela não escolhe. Tá quente, tá bom, tá ótimo. Mãe, muito obrigada pela comida, não fica mais escolhendo o que comer, o que não comer. É aquilo que tem, é saudável, vai me fazer bem, que bom, muito obrigada. Lógico, gente, não é perfeito não, tá? Tô falando isso, mas não é assim, ela virou agora a Buda. Não é assim não. Ela vai passar pela adolescência dela, vai dar uma reclamada ou outra, mas mudou muito, entendeu? Ela conseguir enxergar a dificuldade do coleguinha faz com que ela também pense mais nas outras crianças e na vida dela também, como a vida dela é boa, né? Então, para vocês terem uma ideia, outro dia, né, um exemplo aqui, outro dia ela chegou aqui em casa, comentou comigo que um coleguinha dela estava muito frio naquele dia e que um coleguinha dela estava com um casaco muito fino e estava passando frio. E esse coleguinha dela mora numa instituição, né? E aí ela falou isso comigo, eu falei assim, filha, vamos ver se tem um casaco para você levar para ele. Por quê? Porque eu, acostumada com o Brasil, a maioria das vezes essas crianças não recebem, não tem quem doe assim, né? A instituição, esses orfanatos, que eu não vou entrar nesse assunto, né? Porque os trabalhos voluntários que eu fiz lá no Brasil de orfanatos, meu Deus do céu, fui quase expulsa deles, né? Mas muitas vezes não passam, não repassam ou não tem essa coisa de, né, de dar para a criança que está ali, né, um casaco ou tudo mais. E muitas vezes a gente faz a doação, né? E fora também que no Brasil há muito mais pobreza de pessoas que realmente precisam de doação, né? Então eu já fiquei meio naquela coisa do Brasil. Não, vamos pegar alguma coisa, um casaco para você levar para o seu coleguinha. Aí eu falei assim, não, calma aí, eu estou em Portugal. Eu não sei se ela pode fazer isso. Então, o que eu fiz? Ela foi para a escola e imediatamente eu mandei um e-mail para a diretora, que eu sei que a diretora toda manhã já vê o e-mail. Mandei um e-mail para a diretora, me colocando ali à disposição de estar doando roupa para o menino, tal. A diretora foi buscar saber quem que era o menino, porque ela não estava sabendo da situação, e já entrou em contato com a instituição e já viu que o problema já tinha sido solucionado naquele dia mesmo, entendeu? Então, ele já estava já com o casaco quentinho e tudo mais. E aí ela mandou um e-mail falando, agradecendo muito pela Sofia ter percebido o coleguinha dela, né, que estava com frio e tudo mais, e que diz que é mais difícil as crianças terem esse olhar com o outro, né? E claro, aí depois ela marcou uma reunião comigo, porque eu falei assim, eu posso estar trabalhando como voluntário também, como for, com as crianças, tudo mais, né, gente? Porque, gente, uma coisa que eu falo, passar frio, passar fome, é uma coisa que ninguém merece. Ninguém merece, sabe? Passar frio, passar fome, ninguém merece. Então, toda vez que eu posso, que eu vejo que tem alguém com fome ou alguém com frio, eu dou, né? A gente pode doar, né? Né? A gente não precisa ter rios de dinheiro, mas, poxa, nada que um pão de 15, 30 cêntimos não mata a fome de alguém. Nada que um casaco seu mesmo, que já está usado ali, que muitas vezes comprou por 10 euros, não ajude uma pessoa, né? Só que o que acontece? Vamos lá, vamos focar aqui. Quando eu fui na reunião conversar com a diretora, eu falei, eu queria ver a real de Portugal, né? Porque uma coisa é a gente conhecer a real do Brasil, outra coisa é daqui de Portugal. Portugal é um país muito pequeno, tem muito menos pessoa do que na capital de São Paulo, né?
Então, a vida é outra, funciona em euro, é outra coisa, né? E aí eu fui perguntando para ela como é que era, tal. Ela falou assim, tá, aí nessas instituições tem dinheiro, tem roupas boas, os meninos têm condições, os meninos têm uma boa alimentação, tudo mais, mas não tem acompanhamento, não estão conseguindo ter acompanhamento psicológicos e pessoas que ajudem aos cuidados mesmo da criança. É tipo alguém que vai lá dar só carinho, entende? Não tem muito isso, sabe? E não é fácil você chegar e se voluntariar para fazer isso também. Por quê? Porque eles vão analisar seu currículo, eles vão fazer entrevista com você para ver se você é adequado para fazer aquele trabalho voluntário. Tá? Que por um sinal é muito bom, né? Porque pode ter muito maluco querendo fazer trabalho voluntário para se aproveitar de algumas coisas, né? Porque no Brasil você chega, tô fazendo trabalho voluntário e você vai chegando, é tudo muito mais assim, né? Aqui não. Aqui muitas vezes você preenche um formulário, eles te chamam para uma reunião e aí depois você vai fazer o trabalho voluntário de acordo com o que eles precisam e não o que você quer fazer e que vem na sua cabeça, tá? Então, assim, resumindo, gente, porque esse vídeo já tá ficando super longo, mas essas escolas, né, que trabalham com a integração, para mim, elas são muito boas exatamente por ela colocar o ser humano na frente, tá? Então, elas vão ali ensinar todos os coleguinhas que aquela dificuldade, então, de uma criança, vão explicar o porquê que aquela criança tem aquilo, porque tem a dificuldade e tudo mais. Claro que tem umas situações que são muito pessoais e particulares que não podem ser ditas. Mas tem situações de tipo, tem uma amiguinha da Sofia que é diabética e toma injeção todo dia. Eles tiveram aula sobre a diabetes, chamaram o enfermeiro, tiveram uma semana de alimentação saudável, mas simplesmente para entender como que aquela coleguinha vivia. Entendeu? E aí, quando eles entendem aquilo, não há bullying. Né? Eles entendem que aquilo é uma dificuldade. Tem um outro coleguinha que ele é mais agressivo, né? Ele se tornou agressivo por uma situação lá da família. Isso tudo conversando lá na reunião, tá, gente? Então, vão na reunião com o diretor para você entender mais como é que funciona a sala de aula. Mas aí tem esse coleguinha que ele tá com um caso lá né, com a mãe dele lá, e esse coleguinha era muito amável ano passado. De repente ele começou a virar, ser mais agredido, mais bruto na escola, agredir mais, ficar mais nervoso e tudo mais. Então, eles se reuniram, todo mundo na escola, e foram explicar o que é o bullying. Por que, que as crianças fazem bullying e tudo mais? Lógico, sem expor o menino, mas explicar do bullying, que uma pessoa que recebeu bullying, né, que é agredido verbalmente ou fisicamente, ele tem a tendência de fazer o bullying também. Gente, não é incrível? Então, assim, ninguém vai julgar aquele menino. Eles vão compreender que aquele menino está passando por um momento difícil e vão acolher. A partir do momento que a turma entende o processo que o menino está passando e acolhe, o menino muda. Tá? Para quem não conhece, aqui em Portugal, a Escola da Ponte, ela também trabalha com integração social e, pô, pedagogia do Zé Pacheco é a pedagogia, gente. É fantástica, é uma escola que já tem mais de 40 anos aqui em Portugal, fica lá em Santo Tirso, em Guimarães, tá? E vale a pena entender como que funciona. E ver os casos é um mais lindo que o outro. É um caso de acolhimento, de dar amor, das crianças mesmo, uma dá amor para as outras, porque infelizmente, muitas vezes, falta na casa isso. Né? Ou não tem com os pais, ou muitas vezes nem pai tem, então tá em instituição, não consegue, e as crianças, a única forma muitas vezes que elas têm de mostrar a infelicidade delas é através da agressão, é através de se rebelar, dessas coisas todas. Uma criança, quando ela está feliz, quando ela está tranquila, ela está bem emocionalmente. Né? Por mais que tenha uma crise ou outra, faz parte. Mas uma criança, quando começa a ser agressiva, quando começa a se rebelar, é porque está acontecendo um problema emocional, não é frescura.
E isso tem que ser entendido, e não só ser entendido pelos adultos, mas sim pelas crianças que rodeiam ele. Para quê? Para que as crianças acolham, porque criança fala a mesma língua, criança entende muito mais o outro da idade dela do que a gente. E já poder dar isso para os seus filhos, para os nossos filhos, poxa, imagina um adulto que eles vão se tornar. Não é incrível? Então, por isso que eu estou muito, muito satisfeita com a escola daqui, porque para mim, na minha opinião, tá? Como eu disse, eu sou muito mais a favor das crianças a aprenderem a se conhecer, a trabalhar esse emocional, esse mental, do que simplesmente ser alguém na vida materialmente. Porque se ela tá bem emocionalmente, ela vai ser feliz materialmente. Agora, não adianta ela pegar uma vida, buscar uma vida material perfeita, se ela não tiver estrutura emocional para bancar isso. Então a gente tem que entender que tudo é etapa, não adianta a gente exigir dos nossos filhos que eles estudem, tirem nota disso, daquilo, papapá, sejam os melhores, isso, aquilo, que façam faculdade e tal, se eles não têm uma base emocional, se eles não souberem buscar a própria felicidade, porque a felicidade nossa, de nós pais, não é a mesma felicidade dos nossos filhos. Você pode olhar para trás. O que seus pais exigiam de você e que você fala assim, porra, não era feliz fazendo isso. Quantas pessoas faziam coisas na infância para agradar os pais, mas não gostavam. Então, por que a gente vai repetir isso com os nossos filhos? Não é? Então, assim, apoie os seus filhos emocionalmente, que o resto eles dão conta muito melhor. Quanto mais a gente exigir notas e colocar pressão só para nota, 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 ser alguém na vida, mais problemas emocionais, e vai chegar um momento que eles vão se rebelar e tudo mais, e as coisas vai desandar, tudo não vai funcionar. Né? Somos seres humanos, né? E temos que olhar para os nossos filhos como o futuro da humanidade. Né? E nada melhor do que a gente imaginar um futuro onde as pessoas trabalham mais a fraternidade, a compaixão, entender que ser humano não é ter coisas materiais. A felicidade não está em cima de um carro novo, sei lá, uma casa, super mansão, viagens, isso e aquilo, não. A felicidade está no dia a dia, no cotidiano, na repetição do dia a dia. A felicidade, ela está nos momentos, nos pequenos momentos. Entendeu? Se a gente conseguir entender isso na gente, conseguir passar isso para os nossos filhos, cara, aí vamos sim poder esperar que o nosso futuro vai ser maravilhoso, que o nosso planeta Terra vai ser outro nível, né? Bom, acho que vai estar um pouquinho longe disso, não? Caramba, falei pra caramba. Eu espero que, né, não tinha como eu fazer uma reflexão melhor do que isso, não vou ficar me prolongando, tá? Gente, quem gostou dessa reflexão, se vocês quiserem mais reflexões sobre alguns outros assuntos daqui de Portugal, ou que eu vivo, ou alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, tá? Pode entrar em contato comigo lá, adoro. Quem tiver vindo pra Coimbra, pô, não deixe de me ligar, vamos tomar um café junto, ou chá, que eu não tomo café. Mas é isso aí, tá bom? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e já dê o seu like, tá? Gente, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo.